O quarto episódio da série de Percy Jackson e os Olimpianos já está entre nós. Quer saber tudo o que rolou nesse episódio? Então se liga aí. Fala, meus queridos semideuses e nerds desse mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do VDN, dessa vez do Cinerd, para a gente analisar o quarto episódio da série Percy Jackson e os Olimpianos. E como não podia faltar, ela voltou. Depois de fazer tanto sucesso e vários pedidos, lotou a DM do Vai da Nerd lá no Instagram. Ale Ai, Souza está de volta, palminhas para ler. ai. Dessa vez, meus queridos, vamos analisar o quarto episódio que lançou ontem. A gente tá gravando isso aqui na quarta-feira, o vídeo deve sair na quinta, então pra gente é ontem. Do quarto episódio da série de Percy Jackson e os Olimpianos, e eu já adianto que pra mim esse é o melhor episódio da série até o momento. Mas a gente vai explorar um pouquinho mais a parte, já deixo o Ale falar. Antes de fazer aquele jabazinho, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comente, nos ajude a tornar o VDN cada vez mais forte. E se você tem interesse em participar aqui do canal, ser um parceiro do canal, considere se tornar um parceiro, né? Nos ajude a tornar o VDN cada vez mais forte. Todas as informações vão estar na descrição do vídeo, certo? Sem mais delongas, partindo um pouquinho pro vídeo. Ale, primeiro de tudo, né? Obrigado novamente por estar aqui conosco. O último episódio foi bem. Gostei bastante de fazer o episódio. E comenta um pouquinho pra gente o que você achou, de maneira geral, o que você achou desse episódio. Eu separei uns tópicos aqui pra gente falar separadamente, porque valem a pena ser pontuados, mas conta de maneira geral o que você achou do episódio, foi o melhor, foi o pior, o que você achou aí pra gente? Eu achei o episódio maravilhoso, né? Eu não tô conseguindo definir para mim melhor e pior. Eu acho que a série, no geral, ela tá se caminhando bem. É um episódio excelente, claro, né? Dos 4 que nós tivemos até aqui. Ele conclui um meio de temporada muito bom. Né? Ele trouxe um impacto muito maior, né? Uma sensação de correria maior. Né? Já deu uma expectativa muito maior do que vai vir aí, então acho que está se consagrando um excelente até agora. Então, eu também gostei bastante do episódio, como eu já pontuei. Pra mim é o melhor episódio até agora por tudo, né? Não só por questão do roteiro, da direção. Inclusive, eu gostaria de pontuar aqui a direção do... Eu vou pegar o nome aqui pra não errar. Anders Engstrom. Porque a direção dele, pra mim, foi excelente nesse episódio. A montagem, o guia de câmeras, pra mim, ele mandou muito na direção, o que ajuda pra mim aumenta, né, um pouco mais a qualidade do episódio pra mim. O roteiro também foi assim, o roteiro da série não estava ruim, mas o problema era ritmo. Eu acho que aqui o ritmo a gente descobriu que talvez seja por causa da direção. Porque apesar desse episódio ter sido, acho que o mais curto, se eu não me engano, até agora, dos 4 Uhum. episódios lançados, eu não achei ele corrido. Eu acho que as coisas tiveram bem o tempo dosado, né? Então a explicação das coisas, a gente pode chamar aquilo de luta? Não sei se pode chamar aquilo de luta, né? É uma semi-luta, né? Mas é aquilo, né? Isso aí já era meio esperado, né? Porque a gente sabe que a luta no livro termina pela metade Tá, mesmo. também, né? Não tem É, bem uma luta no livro, então dessa vez não é, vamos tocar no ponto lutas, tá? então. Mas acho que vamos começar do começo, então. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente guiar de acordo com o que foi acontecendo no episódio, tá? Certo. O episódio começa, então, mostrando um pouquinho mais da relação do Percy e da Sally. E aqui eu queria salientar um ponto que é, apesar da Sally, da mãe do Percy, atualmente estar no submundo, no mundo inferior, ela ainda se mantém bem ativa na série através de flashbacks do personagem. E Uhum. aqui entra o primeiro ponto que eu falei da montagem do diretor, porque o começo desse episódio, ele se conecta diretamente ao final dele. Então é muito bem montado. Todo o episódio, ele é corrido para se encontrar no final, porque você consegue fazer um link do começo. Para mim isso é sensacional, eu gosto bastante desse tipo de montagem. Tá, então, mas a gente tem aqui um pouco mais do aprofundamento do relacionamento do Percy e da Sally, e é bem legal como ela se mantém presente na série, mesmo fisicamente não estando, É. né? Ela se mantém viva através de flashbacks, e como esses flashbacks, o Percy nota que cada vez mais são importantes, né? E aí ele vai linkando tudo que aconteceu na vida dele até aquele momento, o quanto os conselhos que a mãe dava, o fato dela tentar ensinar ele a nadar, a contar as Uhum. histórias da mitologia grega, tudo isso para ambientar e ele finalmente tá começando cada vez mais a beleza, essa é a minha realidade.
Mas aí, Ale, o que, que você achou da relação, de tudo isso? Eu acho que assim, ele é bem mais explorado. Isso que você está falando agora é uma coisa que me lembrou um pouco sobre o livro, né? O livro ele Uhum. coloca a mãe do Percy de uma forma muito diferente, porque ela não tem toda essa jogada de preparar o Percy para essa realidade dos deuses, né? Agora eu tô lembrando até a cena do carro quando ela fala para ele assim, lá no livro, né? Não da série, que ela Uhum. tá falando para ele sobre o acampamento, que ela podia já ter mandado ele, ela fala, eu fui muito egoísta, só que assim, no sentido que ela protegeu muito Percy e não procurou adentrar ele tão forte nesse universo de monstros como a personagem da série está fazendo, né? Bem Toda essa pontuado. conexão, então, bem essa conexão. Ela, eu acho também que é bacana porque prova por que o Percy tem toda essa questão de se provar a lealdade dele ser para a mãe, né? Porque a gente toda a temática de Percy Jackson é sobre lealdade aos deuses e tal, até por conta de eles serem semideuses. Mas eu acho interessante como isso configura na personalidade dele de por que ele ainda é tão cético, porque ele não quer aceitar, né? Porque ainda a lealdade dele é a mãe, é a pessoa que ficou com ele, é a pessoa que se preocupou, é a pessoa que se preparou ele, né, para aquilo. Tudo bem que aquele Percy criança dá vontade de dar uns bliscão nele, mas tudo bem. Impressionante, né? O como o ator criança ele é igualzinho ao Walker Scobell, né? Eu achei Né? impressionante isso. A galera do cast mandou super bem. Mas é bem legal esse ponto que a Ali pontuou, porque eu acho que é mais uma mudança que o Riordan ele reviu do livro. A É. gente sabe que o Riordan já falou, conforme os anos foram passando, que ele muita coisa ele mudaria, né? Uhum. Não sei se a palavra certa é mudar, mas assim, talvez se guiaria por um outro caminho. Eu acho que Ah, essa sim. relação do Percy da Sally, o fato da Sally adentrar ele cada vez mais, ou sabe, tipo, de maneira sutil, dentro Sim. desse mundo mitológico, talvez seja uma das coisas que ele teria feito diferente, se ele fosse escrever os livros hoje, Ah, né? O sim. que é bem legal também, né? Essa pequena diferença do livro e da série, ela é bem-vinda porque, na minha visão, ela agrega muito mais ao universo, né? E o fato do Percy cada vez mais notar que a mãe dele sempre o preparou para isso, mas ele nunca deu bola, É. torna a coisa bem mais interessante É, também. é um pouco mais assim do aluno, né? A gente está aprendendo. Você não quer aprender até a hora que você precisar e você vai pensar, poxa, acho que eu É, devia ter feito, né? Devia ter prestado atenção. Mas tudo bem, vai indo lá. Eu acho que boa. é uma coisa legal, porque não fica um personagem tão burro quanto parecia no livro, às vezes, sabe? Que às vezes ele. Porque assim, você tá lendo o livro, como ele é narrado pelo Percy, aí tem hora que ele fala assim, ai, eu lembro que fulano falou para mim sobre esse mito, mas eu não tenho certeza de como é Certeza, que é. era. Aí eu acho que era assim, mas eu não posso fazer isso, sabe? Ele ficava muito na dúvida, porque como ele não estudava, não tinha esse afinco de tentar entender para fazer, porque os monstros eles se repetem, né? Porque assim, isso é uma coisa que eu reparei, eu não sei se na série explicou, mas a minha irmã estava assistindo os episódios esse dia e ela falou, e ela estava no episódio 3, que é a da Medusa é o 3, né? E E, ela falou assim: por que, que é, a Lecto volta, né? Ela falou, ela não morreu? Sabe, eu não sei se não explicou, né? Aí tem essa questão que o monstro não morre, né? Ele retorna no outro exatamente. momento, né? Então, Eu acho que esse é mais um ponto negativo pra correria da série, né? Ela então, não. porque eu não sei, porque assim, porque ela estava assistindo, aí na hora que mostrou a senhora Dot de novo lá no ônibus, né? Aí ela falou, mas a mulher não morreu? Aí eu expliquei, né? O contexto do livro é que os monstros não morrem, eles viram pó e retornam para o mundo inferior. E aí, assim, esse é um ponto que eu achei que a série deixou de lado, porque era quase uma piadinha, né? Porque a hora que a Annabeth fala pro Percy, se você tiver sorte, elas não vão voltar enquanto você estiver vivo. Aí ele fala, mas ela voltou. Ela falou, então você não tem sorte. Tem sorte, né? Então você não tem sorte. No caso, eles são bem azarados, porque a Annabeth já encontrou com a Dodds antes, que ela perseguiu a Talia e aí ela volta de novo para perseguir eles no ônibus. Ou seja, eles são bem azarados, os três ali. A sorte não é do lado deles, completamente. Mas eu acho que nenhum semideus é sortudo, né? Então. Pois é. Eu não sei, tem o Deus da sorte? Ó, boa pergunta essa. Tem o Deus da sorte? Deus Tem da alguém que é? sorte e Que tem a é deusa um. da vitória, né? Que é a Então. Nick. A Nick, Será que Nike, ela sei dá lá. mais sorte para os filhos dela? Será? Boa Pode ser. pergunta essa. Eu não sei se é Né? sorte, né? Mas com certeza Então. os filhos dela. É tipo uma vantagem a mais, sabe? Ter uma Uhum, privilégio, assim, sabe? Se dar bem no sentido literal do negócio, quem sabe? boa. Né?
Seguindo um pouquinho mais a linha do episódio, logo depois do Uhum. Percy, porque aquilo é uma lembrança, mas ela vem em formato de sonho pro Percy aqui, né? É. Ele começa a conversar com a Annabeth e pergunta um pouco mais sobre a Thalia, né? Na verdade, assim, ele tem a lembrança com a mãe e logo em seguida ele sonha com o Cronos. Eu tô atropelando as coisas aqui. Então ele sonha com o Certo. Cronos, pô, você tá aí, hein, meu? Você tá lascado, hein, velho? A destruição tá vindo, ela tá É. vindo. Cara, e aí eu não. Quando ele fala isso, e aí depois tem uma leve menção a Gaia mais pra frente no episódio, eu fico pensando se sutilmente os caras não estão preparando o terreno pra Uhum. volta da Gaia. Porque Ah, assim, sim. vamos lá. A volta da Gaia nos livros, ela acontece imediatamente após o final do quinto livro, Percy Jackson e os Olimpianos. Eu fico pensando se talvez o Cronos, ele talvez nem tenha passado pela cabeça do Rick Jordan isso, mas eu fico pensando se o Cronos, ele também não estava preparando o terreno para a mãe dele, né? Ah, sim. Então, eu fiquei pensando, pô, a destruição tá vindo, a Gaia tá vindo, e a série deu a entender que é a destruição, enfim, não sei. É algo a se pensar. Teorias, alô, alô, enigma de outro mundo, nós É, estamos com um chapéuzinho de papel alumínio preparados aqui. é. Mas vamos lá, o Cronos vai lá, faz aquela ameaça e tal pro Percy, o abismo se abre, ele acorda. Na conversa dele com a Annabeth, ele pergunta mais sobre a Thalia, o fato da Thalia ser uma filha proibida. Foi a primeira Uhum. antes dele e tal, e como era conviver com isso. E a Annabeth, ela estreita um pouco mais a relação dela com o Percy, revelando um pouco mais sobre a Thalia. O fato da Thalia ser uma pessoa muito Certo. desconfiada, dela ter que trabalhar, da Annabeth ter tido trabalhar isso, essa confiança, saber se a Annabeth era de confiança ou não. Sim. E aqui eles preparam um terreno muito bem para uma possível volta da Talia. Né, e o Certo. quanto a relação dela com o Percy pode vir a ser problemática justamente por isso. Porque o Percy já está tendo esse trabalho de criar essa confiança com a Annabeth, que é até mais flexível do que a Talia, por exemplo. Isso Sim. talvez me dê um prelúdio de que, pô, será que talvez essa não seja uma característica dos Zeus aqui da série? Se esse Pode cara mais ser. inflexível, se esse cara mais duro na queda, de confiar muito pouco, né? Então, não sei, talvez seja um prelúdio também pra gente pensar em como vai ser o Zeus, né? Porque a gente vai ver os Zeus, É, né? sim. Então, assim, talvez nos ajude também, entendendo um pouco a Talia, talvez nos ajude a entender um pouquinho dos Zeus também, né? É, isso foi bem bacana. Eu gostei também essa conversa entre eles, né? De que até o Percy faz, né, a paráfrase, eu também tenho que conquistar a sua confiança, né? Mas assim, é interessante para eles que são semideuses, porque ainda mais a própria temática, né, dessa primeira missão, que é a traição, né? Eu acho que faz muito sentido ter essa conversa sobre confiança entre eles. Porque eles estão pairando ainda sobre esse lado da profecia, o amigo que vai trair, né? Uhum. Então, eu acho que eles estarem discutindo muito confiança é muito importante. Que é uma coisa também que depois, futuramente, ela é importante trabalhada na história, Uhum. né? Boa. Seguindo um pouquinho mais aqui adiante no episódio, a gente, antes de entrar na exploração desses semideus, eu gostaria só de fazer um comentário de uma conversa que ela tem e mostra que o Percy ele é meio cabeça de alga. Porque assim, ele menciona a profecia, ele fala, não, mas vocês já pararam para pensar no trecho que diz, no fim falhará em salvar aquilo que mais importa e tal, e a Annabeth retruca, dizendo que isso poderia significar muita coisa, e que ficar tentando desvendar a profecia não era uma ideia muito boa. Só que, tipo, na profecia diz claramente: você verá o que foi roubado e o verá devolvido. Falei, pô, moleque, você é burro, é lógico que você vai recuperar a merda do bagulho. Entendeu? Tipo, tá óbvio, sabe? Tipo, É ele pensou meio. Ou será que não? na última linha e não pensou na linha anterior, É, mano. Ele vai recuperar o raio, né? muita cara do Percy fazer isso, na realidade. É muita cara do Percy fazer isso, ficar pulando partes. Desculpa, eu tinha que fazer esse comentário, gente, porque Então. é óbvio, tá escrito lá. Você verá o que foi roubado e verá devolvido em segurança, não sei o quê. Então, tipo, está claramente falando que o que foi roubado vai ser devolvido. Então, assim, se vai ser devolvido, pronto, acabou a história, entendeu? Agora, o que quer dizer as outras coisas? Quem é o amigo que vai trair? É, Quem é o Deus desleal, né? Será que é o Hades? Não sei. Será que é o Hades, enfim, o que ele vai falhar em salvar, entende? Então, assim, então. são esses pequenos.
esses outros pormenores da profecia que deixam a dúvida no ar, não o raio. Você vê que Não, a até profecia, porque- ela caga pro raio dos Zeus, então, entendeu? tanto que isso é praticamente, na divulgação, foi totalmente revelado isso, né? A gente tem um pôster que o Percy tá literalmente segurando o raio mestre O dos raio Zeus. dos Zeus, né? Então, Você tem um dos trailers que ele chega no Power Stage com o raio dos Zeus lá. Então, tipo assim, essa é a coisa menos importante da série. Apesar de ser o artefato que ele mais precisa procurar, é ainda a coisa que menos está fazendo diferença para o andamento do negócio. pra você Porque ver já como a tá profecia, tipo. ela caga pro raio, porque ela Então. fala, mano, você vai devolver essa bosta, Então, entendeu? tipo. Fica tranks, É entendeu? quase a vantagem do oráculo, ela fala isso, mano, esquece a porra do raio. Não tem importância isso. O foco do nosso negócio aqui não é o raio dos Zeus. Tá ligado? Não é isso. Não é isso. Você tem que Eu tô... pensar o que está por trás desse negócio. Você tem que pensar o que está por trás do roubo do raio. Não é isso que vocês estão focando na parte errada da situação. Não, ela... Isso me lembrou aquele meme do Capitão Fábio do Tropa de Elite. Esquece essa merda aí, porra. Sabe? Não dá pra tentar. Esquece essa merda aí, porra. Desculpa, gente, perdi o fio da meada, mas eu tinha que fazer esse comentário. Voltando um pouquinho mais, eu queria discutir um pouco mais com a Lei aqui a relação semideuses-deuses, né? Ela já foi um pouquinho explorada no episódio anterior, mas aqui ela é aprofundada mais. E é isso que talvez pra mim seja um dos grandes acertos desse episódio, porque ele se permite olhar e falar assim, será que o público está entendendo tudo o que está acontecendo? Vamos explicar. Assim, eu fico muito irritado quando algum tipo de obra cinematográfica ela tende a achar que o espectador ele é burro. E aí quer ficar explicando tudo, toda hora, as mesmas coisas. Isso me incomoda. Mas tem casos que é preciso se situar. Pô, beleza, como funciona a relação dos semideuses? A gente sabe que o Percy não gosta do pai dele, porque o Poseidon nunca foi presente e tal. Não, é literalmente assim, o Percy Jackson tem 13 anos. Ele não vê o pai dele há 13 anos. E como ele mesmo diz, ele só descobriu que ele é semideus há uma semana. Então a situação tá bem complexa, né? Mas é legal como essa relação ela é explicada, e é muito interessante ver a relação que a Annabeth tem com a mãe, que parece ser mais próxima, por assim dizer, né? Porque assim, a Annabeth explica que ela foi um presente para o pai, né? É assim que funciona com os filhos de Atena. Geralmente eles são presenteados pela deusa por algum mortal que elas gostem, que elas sintam alguma afeição. Inclusive eu achei que ia rolar piada do umbigo e não rolou, fiquei bem chateado, né? Para quem não tá ligado, os filhos de Atena, a Annabeth explica isso no episódio, de que os filhos dela, os filhos da Atena nascem do mesmo jeito que ela nasceu, a partir da cabeça. Né? No caso, Atena foi a partir da cabeça de Zeus. Então, os semideuses filhos de Atena não têm umbigo. Porque o umbigo é formado a partir do corte do cordão umbilical. Então, eu achei que ia rolar essa piadinha, não rolou, eu fiquei bem triste, mas tudo bem. É só pra fazer graça. E ela explica um pouco mais a relação com a mãe, e é legal ver como a Annabeth, ela possui uma relação mais, entre aspas, próxima com a mãe, diferentemente de outros semideuses, né? E como isso é dicotômico quando a gente fala da relação do Percy com o pai dele, que não existe, né? Não é nem que é ruim, é que ela não existe, não existe. sabe? E no final do episódio fica claro que mesmo o Poseidon sendo mega ausente da vida do Percy, ele não está deixando de observar o Percy. E o quanto ele se orgulha do filho que tem. Provavelmente, cara, ele deve ter dado um sorriso de canto quando ele viu a cabeça da Medusa. Diferente da Atena, que considerou aquilo uma afronta a ela, sabe? Como um lembrete. Talvez a Atena tenha tomado aquilo como uma ofensa, porque é um lembrete, talvez, de um erro que a Atena tenha cometido no passado. Num momento de fúria, de impulsividade. Então, se o Poseidon tomou aquilo como maluco, meu filho é muito brabo, a Atena pensou, a minha filha é uma idiota. Como entendeu? Que ela permitiu uma coisa dessa? Dessas, assim, entende? como que pode deixar o moleque fazer um negócio desse? Então, tem noção, cara, não? É bem aquela, né? A gente, para quem tem irmão mais novo, às vezes, você é o mais velho, você sabe que às vezes o mais novo apronto leva bronca porque você estava junto e me impediu a criança de fazer uma coisa errada. Isso às vezes você nem estava em casa. Às vezes você nem estava em casa. Mas você é culpado, porque você não pensou que o outro ia fazer um negócio desse. Você é o mais velho, você tem que pensar na situação. Então, no caso da Atena, não que a menina precise ser mais velha, mas como ela supostamente é mais inteligente que os outros, então ela não deveria ter permitido que o Percy fizesse uma coisa dessa, né?
Pois Isso é. é uma coisa bem bacana, porque quando a Equidna coloca isso, dizendo que eles estão no momento em que eles estão sem proteção divina, né, tecnicamente, né, que eles ficam vulneráveis, né? Isso é uma coisa bem interessante que a série acaba colocando também, né? O que pode não parecer, mas assim, eles É. estão sendo observados pelos deuses, né? E os deuses têm os seus favoritos, né? Então, de qualquer maneira, eu É não grego, duvido né? que. É Deus grego, né? Todo mundo sabe que o Deus tem aquela apostinha que eles fazem lá depois, né? Para o ímpar, Ô, quem é ganha, bom, hein? É bom, quem hein? ganha, né? Com certeza. Já ganhou tanta. Certeza. Você acha que o Hermes está apostando em quem? Do jeito que ele chega lá, ele fala, apostinha aqui pra vocês. Quem vai ganhar no final? Será que Pois é. pega ou não pega? Ah, meu Deus. Os deuses gostam do jogo do tigrinho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Né? Enfim, como eu estava pontuando, é interessante essa relação porque ela é muito dicotômica. E aí surge a pergunta, pô, a Annabeth queria pedir a proteção da mãe para curar o Percy e tal. Será realmente, excluindo o lance da Medusa, será que realmente a Atena ia fazer aquilo? Será que, assim, eu acredito que sim, porque Atena é filha queridinha do Zeus, sabe? Tipo assim, tem uma relação muito mais próxima. Então, assim, se é pra recuperar o artefato roubado do pai, eu tenho certeza que ela ia dar uma força, sabe? Mas é meio forçada de barra, assim, ela não Então, ter porque assim, ajudado por causa da Medusa, sabe? mas tipo assim, eu já acho meio complexo, primeiro porque ela não gosta muito do Poseidon. Então, aí o moleque é filho de Poseidon. Aí vem o ponto 2, que é uma criança proibida, já não devia existir. Aí fica meio, acho que a pessoa fica meio na dúvida. Talvez ela ajudasse, não curando exatamente, mas poderia, sei lá, ter alguém que entregasse uma ambrósia lá para ele, sei lá, sabe? Um negócio lá que Ah, o eles usam famoso para se mexida de curar. pauzinhos, né? Tipo, poderia ter dado meio um auxílio, assim, sabe? Uhum. Não, talvez curado 100%, mas poderia ter dado uma ajuda de alguma forma, né? Para ajudar eles numa situação, de repente. Mas fica meio complexa a situação de que eles colocam que. Eu não sei assim dizer, porque, como eu falei, é uma proteção divina, porque aparentemente parece que eles. Porque quando eles entram naquele arco, né, que a Annabeth fala, não, nenhum monstro pode entrar aqui, né? Então a gente está seguro aqui porque nenhum monstro entra. E aí a Equidna entra. Aí fica todo mundo assim, pô. Aí tanto que o Grumba pergunta, mas você falou que não podia entrar, por que entrou? Aí ela fala que é porque a Atena tá brava com ela. Então parece que dá uma atenção assim, todos vocês, a partir do momento que nasce, o pai reconheceu, vocês têm uma proteção divina. Ah, mas você cumpriu com a palavra, agora você não tem mais. Uhum. Independente do que foi. Então vocês vão ter que recuperar essa lealdade. Né? Então, com uma coisa meio assim, não sei o quão ponto isso vai ter uma relação futura para a série, talvez. Isso é uma coisa que a gente vai ter que observar para ver. Interessante esse ponto, né? Eu já, aproveitando já que a gente chegou na questão da relação e a gente mencionou a Equidna, acho que a gente pode linkar os dois pontos. Então, falando um pouquinho sobre mais essa exploração do mundo ali mitológico do Percy, e já faz o link com a Equidna e com a Quimera. Sobre a exploração do mundo, eu achei bem legal o fato de St. Louis ser considerado um templo de Atena. Se não me falha a memória, e aí eu vou pedir ajuda da Ali, eu acho que isso não é mencionado no livro. Acho que o arco de eu não sei se é mencionado que é um templo. Assim, com certeza deve ser mencionado que foi um filho de Atena que construiu, mas ser um templo, eu acho que esse detalhe não é mencionado. Então é bem legal a Annabeth dizer porque que tem algo assim, no meio dos Estados Unidos e tal. sim, isso foi bacana. É que assim, o que eu lembro do primeiro é o seguinte, para quem não, curiosidade sobre a série. A Annabeth é louca por arquitetura. Ela quer ser arquiteta quando crescer. Ela tem esse toque dela de ser apaixonada por monumentos históricos. Tudo quanto é monumento grande, assim, coisa que desafia a lei da física, coisa que parece possível, é a praia dela. E eu lembro, porque eu lembro assim do livro, eles estão naquele lugar, e aí a Annabeth comenta desse arco. Eu acho que ela fala que foi um filho de Atena que construiu alguma coisa assim. Só que assim, ela quer ir lá porque ela quer ver o arco, né? Sim. Porque ela está na região e ela não quer. É que nem assim, você está fazendo uma viagem e você desvia da sua viagem. Eu estou próximo do lugar aqui que eu sempre quis conhecer. Eu não vou deixar de ir lá para não ver, né? Então aí ela aproveita e eles vão lá. E aí eles são
no caso do contraponto, que eles são encontrados. A Equidna aparece lá e tenta pegar eles e tal, né? Na verdade, ela tenta pegar o Percy mesmo, né? Porque ela consegue dar uma atrapalhada lá e fica só o Percy e a mulher com o cachorro, né? Eu achei legal isso, porque eles mantiveram a ideia do cachorro. Porque no livro, a aparência da Quimera é um cachorro, né? Porque o Percy fala, é uma veinha que tá com um cachorro, né? E ela ficava falando, ai, meu bebê, e não sei o que, tá? Eu achei legal isso, que ficou meio, esse lance do cachorro ficou bem bacana, assim, e tal, né? Mas era uma coisa meio assim, agora acho que falar que era templo de Atena, não, acho que Atena. Então, eu acho que isso expande ainda mais o universo e pra mim deixa bem mais legal, né? O fato de ser um templo de Atena. E aí eu fico me perguntando, os outros monumentos que tem pelos Estados Unidos, quais deles são efetivamente templos? Quais outras funções eles podem exercer? A gente sabe que, do decorrer da história, eles vão encontrar outros monumentos e cada um vai ter ali a sua função. Mas é interessante observar como a série ela adapta essa questão, porque não é só um simples monumento num momento de megalomania que o filho de Atena teve e fez lá. Ele tem um objetivo, né? Que é ser um templo dedicado à deusa patrona, né? À deusa mãe, então. enfim, pai. Isso é Eu bem achei, legal. eu achei legal essa concepção que ela falou. A pessoa fazer uma coisa gigantesca que desafia alguma coisa, que exige muita inteligência para você construir, e aquilo ser um monumento de homenagem, no caso, à mãe, né? Porque ela fala que é um filho de Atena que faz, né? Isso foi uma coisa que torna bem interessante. Isso aumenta muito mais a ideia. Se eles realmente explorarem a ideia da Annabeth Arquiteta no futuro, vai ser bem curioso isso, né? Tá explicado porque ela sabe tanto, né? Então. Sobre a Equidna e a Quimera, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Cara, eu não sei se a gente pode chamar de luta, mas partindo para aspectos técnicos, eu achei a Quimera muito bonita. No sentido do CGI, não que o bicho é bonito. Mas na questão do CGI, ela tá muito bem feita, cara. Assim, é um tigre, serpente, leopardo gigante, assim, que cospe fogo. Cara, é um negócio bizarro, mas que eu adoro. Porque não faz o menor sentido. Você fala, isso nunca existiria na vida real, sabe? Assim, nem se a biologia se esforçasse Muito. Não chegaria isso não ia próximo rolar, do que. não ia rolar. Mas é muito legal e foi muito bem feita, assim, tem que parabenizar a equipe de design e criatividade, porque os caras mudaram muito aqui, ele tá muito bem feito, né? E assim, a série ela faz questão de te mostrar a Quimera. Na cena, na cena final, a Quimera ela aparece de frente, assim, você vê o bicho, né? Porque você sabe que o CGI é no mínimo duvidoso quando eles meio que fazem um jogo de câmera para não mostrar direto, né? Então, assim, a série É faz que nem questão e tal. no começo, né? Que a gente fica meio assim, porque a primeira vez tem a caixa se abrindo, né? Do coisa, e vem só o tentáculozinho lá, tá. Aí você pensa assim, eu acho. E tanto que quando a Quimera tá perseguindo eles no trem, não fica mostrando, né? Fica como se não tivesse nada. Tanto que a hora que a mulher olha, é um cachorrinho passando, né? Que é, lógico, é a névoa, né? Isso é óbvio, né? Ficou bem nitidíssimo. Mas eu acho interessante porque tem aquela hora que tá os guardas e tá aquele movimento no trem e você olha e não tem nada, né? Tipo, aí você fica pensando, pô, será que não vai ter a Quimera? Será que eles não vão mostrar o bicho? Até depois que você vê só a Equidna andando, tem lá voando carro e não sei o que tal, você fica assim, poxa, mano. Tudo bem, a cena pra estética, criar emoção é sensacional, Foi muito boa. né? Mas assim, fica naquela tensão que nem você tá falando. Parece que não é que vai mostrar o bicho, sabe? Ou poderia mostrar, tipo, só a sombra dele. Né? Mas é muito bacana isso, porque isso vai em contraponto que eu reclamei no episódio passado, que eu falei que estava faltando sensação de perigo para eles, que você não conseguia ver que eles estavam morrendo. E esse episódio conseguiu trazer uma sensação de perigo. Primeiro porque o Percy ficou envenenado por causa do ferrão da Quimera. Já estava quase morrendo lá. E aí ele tava, né? Então, e aí ele tentou lutar, quase morrendo. E aí ele vai e fica preso no negócio mó alto lá, se ele cair, já era, né? Então, achei assim que foi um negócio meio assim que foi muito importante pro episódio, para deixar ele mais emocionante, assim, né? Porque você fica criando aquele negócio, puxa, mano, agora o negócio vai pesar, hein? Agora, se não correr, vai estar lascado. Pô.
E a Equidna, assim, como personagem também, eu achei interessante, apesar de que eu gostaria de ter visto a verdadeira fórmula dela, né? Ela ficou na forma em volta da névoa ali o tempo todo, mas Uhum. ela trouxe uma sensação de perigo real, com aquela falinha mansa, mas ao mesmo tempo num tom ameaçador. É, então. Cara, curti bastante, assim. E Pra mim, essa acho aí que não foi o tentou monstro. negociar nada, né? Essa aí foi Ela chegou e ameaça falou assim, 100%. falou Foi assim, eu ameaça. queria ficar tempos sós com vocês, infelizmente o que dizemos aos deuses da morte? Hoje sim. Então, vocês vão de bem-vindo ao gigante. Só Então, isso, sabe? Ela fala, da assim, minha perspectiva, vocês são os monstros e tal, porque é, vocês são selvagens e caça, etc. Então, eu gostei bastante dessa construção que a Ikidina trouxe. E assim, dá pra ver, cara, que ela sabe que ela é ameaçadora, sabe? Ela é. sabe que ela a palavra é essa, ela sabe que ela é boa, entendeu? Então ela fala assim, mano, eu vou deixar os caras correr até não dar mais, entendeu? E aí eu vou chegar Não, lá e eu achei bom checkmate. barato quando ela falou, isso aqui é só um bebê, ele tá aprendendo a caçar, né? Aí, Uhum. tipo, ela fica só naquela expectativa, né? Porque tem muito bicho que gosta, né, desse lance de ficar brincando com comida. E eu achei que a atriz ela tem uma pose muito boa. Aquela cena que o carro tá voando, que eles olham, ela tá vindo andando devagar, tudo com aquela pose, assim, sabe? Tipo, olha só, tô chegando. Vou correr, mas eu tô chegando, sabe? Tipo, não fica com aquele desespero, sabe? Ela vem com toda a confiança. Eu vou ganhar essa batalha. Vocês não têm chance contra mim. Vocês estão lascados. Né? Eu acho muito bacana isso. A atriz realmente foi uma ótima escolha mesmo. Ela conseguiu passar Essa esse aura, lado né? é, Ficou bem legal. E aí, partindo um pouquinho mais pro fim do episódio, já pra gente já finalizar aqui a nossa review, a gente tem finalmente um momento que todos estávamos esperando. Todos assim, né? Todo mundo que leu o livro. Porque Por que a gente estava esperando esse momento? Porque no livro, como tudo é narrado pelo Percy, as coisas ficam meio dúbias às vezes. Então, é, pô, como é que ele caiu no lago, no rio, no caso, né? Como ele caiu no rio? Alguém ajudou ele, não ajudou? Ele usou o poder? Na série, na série eu tendo a acreditar que foi a Nereida que aparece que ajudou, mas eu também não me surpreenderia se no momento de perigo o Percy também tivesse usado o poder dele é. sem saber. Então isso também fica dúvida. Fica muito legal também. Então, Eu acho porque você vê a água subindo e pegando ele, e fica naquela, você não sabe se foi um instinto, sei lá, se foi Poseidon agindo, se foi só a Nereida. Nereida, então você Fica fica essa nessa coisa dúvida. assim, né? É que então, porque assim, no livro eu não lembro se o arco era exatamente embaixo da água. É isso que eu fiquei na dúvida. No Porque. livro eu tive a sensação de que era bem baixo, tá? Então, porque. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ao Então, vivo e porque a assim, cores. até porque o título do episódio é Eu Mergulho em Direção à Morte. Porque é literalmente, porque ele tá num lugar alto. Aí o rio é poluído, tem essa também, né? O rio é Não, muito não é poluído. logo abaixo. Ah, Não é então logo não é. abaixo. Então é um negócio, uma parada assim. Eu acho que É a gente daquele teve. jeito que apareceu na série. O rio Então é é um isso mesmo, pouquinho né? afastado. Acho que a gente só teve impressionado. É porque assim, é porque exatamente você falou, não fica claro, né? Ele pula, cai, e quando ele vem, ele tá no rio. Tipo, eu tô no rio. Como eu cheguei aqui, não sei. Como eu cheguei aqui, não sei. Só cair, só Eu cair. A vida é caí, assim, né? aí Acontece eu, todo dia. tipo, apaguei uns 3 minutos, tô aqui, não sei onde estou, por que estou aqui, por que não me molho, por que respiro, por que não É. me molho, por que respiro, quem é esse ser que está falando comigo? Não faço ideia, Uma coisa que eu né? gostei na série, que eles fizeram uma ligeira adaptação ao livro, é que no livro o Percy ele aprende sozinho, né? Ele respira É, sozinho. Mas o é, episódio todo, ele é construído em cima de uma base de confiança, né? sim, Então, no começo do episódio, é a Sally pedindo pro Percy confiar nela. Aí tem a relação de confiança que é construída Percy na Beth Grover. No caso, é mais Percy na Beth, né? O Grover ficou meio escanteado esse episódio, coitado. Mas tudo bem. E o fim do episódio é justamente a Nereida pedindo pro Percy confiar no pai. Então, assim, é, você vê como a montagem do episódio ela foi tão bem feita que o final dele faz total sentido com o que é estabelecido no começo. É por isso que, pra mim, ele foi muito bem feito aqui. Porque você tem uma relação, uma proposta construída na primeira cena que volta na última cena e você linka o episódio todo. Não fica aquela coisa quebrada. Tipo, por que que já vê uma coisa com a outra? Muito pelo até o contrário. fato dela falar Parece tudo uma coisa respire, só. né? Que ela fala para ele Uhum, respire, eles falam isso no início. Que a mãe dele vê quando ele tá muito agitado, ele tá meio, né? Porque tem TDAH, né? Ele fica assim, uhum, meio impaciente com as coisas. Até porque aquela hora ele tá em pânico, né? O pé dele tá uhum. preso. Aí ele não sabe se ele respira, ele tá preocupado em morrer afogado no meio do rio, né? E ele tá meio nessa situação. E aí a Nereida só fala para ele: respira, Percy, calma, respira.
sabe? E ele ter aquele todo para ele baixar a guarda. E ela fala do pai dele, né? Que tal, não sei o quê. É bem. Realmente, ele todo é uma cena muito bem montada mesmo, para toda a Muito bem situação que construída. tá ali. Boa. Beleza, chegamos ao fim da nossa review. E aí eu quero perguntar pra Alê. Alê, notas para o episódio dessa semana? Eu andou o quê? Eu não lembro nem qual foi o que eu dei da outra, mas pode ser 8 de 10. Acho que tá. Cara, eu gosto. Assim, eu vou dar uma colher de chá. Eu vou dar Não 8,5. vai. 8,5 de 10. 8 Eu vou dar uma de colher 10. de chá. Porque eu gostei bastante desse episódio. Não, Bastante. pode dar. É que assim, que pra mim, eu Vai, tô tendo muita dificuldade pra avaliar nível. O pessoal fala, nossa, esse episódio foi top. Eu penso assim, pra mim tá bom desde o início. Eu tô curtindo a evolução da série. Porque, na minha visão, ele tem que ir melhorando. Agora, que é o quarto episódio, que é a metade, ele tem que ser um desenrolar muito mais importante. Porque do quinto em diante, a gente já vai ter uma ideia de encerramento para a série, né? Com A certeza. série agora ela tem que caminhar para o fim, né? E o que dizer das cenas, né? Do gostinho, né? Teremos Ares na semana que vem, meus amores. E as parcas? Você falou das parcas da outra vez, cara. Mostrou As as moedas, parcas, velho. mano. Que louco. Cara, dá pra ver certinho. Uma As tecendo. três veinhas lá, na hora que eu vi, falei, puta, mano, vai ter. O próximo episódio tá prometendo. É sempre assim, a gente termina, ele vai mostrando a ceninha e você fica assim, ui, a próximo episódio promete. Eu quero ver olho. Eu quero ver olho. Então. É isso que eu quero ver no episódio que vem. Mas beleza, gente. Esse foi o review de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. A gente tentou fazer de uma maneira mais leve hoje, mais descontraída. Lembrando que as redes sociais da Lê vão estar todas aqui. Não sei se a Lê quer dar um último recado. Ai, gente, só sigam aí, sigam o Vai da Nerd, sigam o Código Nerd, por enquanto. Fiquem Boa. de olho nas muitas coisas. 2024 tá só começando. Muitas promessas ainda para esse ano. Vai começar o projeto Verão, Ale? O projeto Verão, eu não comecei nem do ano passado. Esse ano, sei lá. Boa. Então é isso, pessoal. Todas as redes sociais a rede social da Ali e do Código Nerd estarão aqui na descrição. Curta, compartilhe, comente o que você achou do episódio, do nosso e do episódio de Percy Jackson. A gente se fala semana que vem. E tchau. Tchau.